Olá, meu povo! Chegou a hora de ensinar para vocês como fazer o tão amado delineado gatinho. Eu já deixei um lado pronto para poder explicar melhor para vocês o outro lado com mais calma. E eu comecei aqui aplicando o gel hidratante na pálpebra, isso mesmo. Se você vai usar principalmente um delineador líquido, daquele que fica bem seco, a pálpebra tem que estar bem hidratada para ele não descascar. Depois eu vim com um corretivo, pode ser qualquer corretivo líquido ou cremoso que você tenha. Fui dando batidinhas na pálpebra com a esponjinha e vou aplicar o iluminador. Eu comecei fazendo os olhos porque se tiver algum errinho, pro delineado é mais fácil a gente corrigir sem a pele tá pronta, tá? Mas tranquilamente fazer a pele antes. Então com o iluminador eu ilumino abaixo da sobrancelha e o cantinho dos olhos. E com um pó de contorno, esse aqui é o Pupa, na cor 02, eu vou criando um côncavo leve, tá? Só pra dar uma impressão, um fundinho de cor ali, não deixar os olhos sem nada. E eu fui levando do canto externo até o canto interno. E agora com um pó compacto também, esse aqui é o Light Plus da Mineralize Skin Finish da MAC, eu vou depositando em toda a pálpebra móvel. Vou começar o delineado, esse aqui é o BT Velvet da Bruna Tavares. Eu tiro o produto que eu vou usar e aplico na plaquinha. Agora eu vou pegar essa placa só para ter uma base da altura que eu fiz o delineado do outro lado. Vocês também podem pegar essa plaquinha e usar como guia, tá? Fazer o risquinho com a própria plaquinha ou um cartão de visita, qualquer coisa. No meu caso eu fui só fazendo de olho mesmo, tentando deixar sempre os dois na mesma altura. Então, o segredo, eu gosto de começar pelo cantinho, tá? Então, eu vou fazendo um risco, vou alinhando ele ali, fazendo com calma. E pro meu formato de olho, eu gosto de descer um pouquinho ali pra linha d'água de baixo, tá? Tem olhos que não precisa, tem olho que precisa. Aí, vai ficar de acordo com o seu formato de olho. Feito o puxadinho lá pra trás, eu já venho trazendo pra dentro. Eu não engrosso muito no meu olho, porque senão a minha pálpebra tapa, ele diminui, então eu faço mais fininho. Terminei o puxado do nosso delineado gatinho, é hora de fazer o delineado na pálpebra móvel, para começar a igualar com o outro lado do olho. O segredo aqui é vocês irem seguindo bem na raiz dos cílios. Vocês estão vendo como eu fui bem pertinho do pelo? Então eu faço bem fininho ali. E aí depois que eu terminar, eu vou alinhando o tamanho com o outro olho. Então eu vou fazendo o delineado por toda a pálpebra, toda a raizinha ali dos cílios, bem pertinho. Sempre com o olho aberto. O olho aberto vai ajudar a eu não deixar franzido, a pálpebra ficar mais esticada, porque se eu fechar os olhos não é a mesma coisa do que eu estiver com os olhos abertos, né? Então, ó, fiz o delineado da base ali, né, essa base primeiro, e agora eu vou acertando ele conforme eu já fiz no outro lado, tá? E vocês notem que eu tô sempre de olho aberto. Isso ajuda muito, tá? Bem pertinho ali da íris do olho, dá um incômodo maior, mas com o tempo vocês vão acostumando, é só treinar. Então, eu só vou dando os retoques ali pra ficar alinhado, tá? E pinto bem o cantinho. Esse cantinho é bom deixar bem pretinho para não dar uma impressão de separado, já que eu trouxe esse traçado um pouquinho ali para a raiz dos cílios de baixo, tá certo? Vamos começar a pele. Eu tava com o colo bem mais escuro que o rosto, então eu vou igualar com um tom de base mais escuro. Essa base é a base da Dylos. Eu fiquei procurando o número, gente, eu não encontrei o número desse tom, tá? Vou ficar devendo para vocês, mas é uma base da Dylos de alta cobertura. Eu vou misturar um pouquinho com esse BT Glow aqui, pra dar uma luminosidade pra base. E acabei exagerando um pouco aí. Eu apertei, ele soltou, mas eu tirei o excesso, tá, gente? E coloquei umas gotinhas do BT Marmade da Bruna Tavares pra dar uma diluída nessa base, porque ela é bem grossinha, tá? Então eu vou começar limpando a minha pele, normal, uma água micelar que você tenha. Essa aqui é da La Roche. Vou aplicando a água micelar com algodão e seco. Venho com o Fix Beauty da BS Cosmetics. Como eu já tava com o olho pronto, eu preferi aplicar com pincel. E agora, o mesmo gel que eu apliquei nos olhos, eu vou aplicando em toda a pele, em todo o rosto, massageando, sentindo ela absorver bem. E agora eu venho com o F18 da Dye Makeup, pincel, para começar a depositar a base. Olhem como meu rosto estava bem mais claro.
E agora com o corretivo Studio Fix na cor NW24, eu coloquei uns pontinhos para dar uma iluminada no centro, para também não ficar muito morena, não dar uma impressão de rosto muito escuro. Vou dando batidinhas com a esponja, alinhando bem, de leve, foi só para iluminar, sem dar muita cobertura, tá? Porque essa base já cobriu tudo. Dei alguns pontinhos ali no nariz, centro de testa, também para ajudar na iluminação, esfumando bem com a base. Um pouquinho acima dos lábios e uma gotinha ali no queixo, também para fechar essa parte aí da iluminação com corretivo. E agora eu vou selar com o pó da Fuera. Ele é maravilhoso, gente, ele é muito fino, tem uma textura incrível e é o pó mais semelhante ao da Chanel que eu já usei até hoje. Eu alinhei ali abaixo dos olhos com a esponjinha e com a outra esponja eu vim depositando esse pó, tá? Como essa base é um pouquinho mais pesada, eu coloquei um pouquinho a mais de pó para ficar bem sequinho ali abaixo. Vou tirando já o excesso com o pincel e agora eu vou para o contorno, o mesmo que eu usei nos olhos. Vou dando batidinhas ali, levando de encontro a raiz do cabelo para não deixar nenhuma marcação. E também dou uma subidinha ali na lateral do rosto e um pouquinho no topo ali do cabelo. E agora com dois blushes, Pinch Me e a cor Into the Pink, eu vou dar batidinhas nas duas cores. E vou levar ali com um pincel bem de leve nas maçãs do rosto, de encontro com o blush, para dar uma coradinha e dar um efeito mais queimadinho. E vou voltar com o Soft and Gentle, foi o mesmo iluminador que eu usei na pálpebra também, para dar uma iluminada. Ele é maravilhoso, mesmo eu bem bronzeada, ele ficou super certo na tonalidade. Ele é um iluminador mais translúcido, então dá de usar até para as peles mais morenas, tá? Dei uma iluminada caprichada ali nos lábios, porque a gente vai vir com batom vermelho, então para destacar bem o contorno. Tirei um pouquinho do excesso com um pincelzinho de pó e finalizei no queixo. E agora, com o Dark Golden da Mineralize Skin Finish da MAC, eu vou dando batidinhas ali nessas áreas que eu não selei a pele com o pó da Fuera, tá? Fui ilustrando bem com esse pó para deixar bem sequinho. E agora com o Medium Plus eu vou tirar qualquer excesso que tenha ficado ali abaixo da olheira, né, dos olhos, daquele primeiro pó que eu apliquei. E vamos agora finalizar a parte de baixo dos olhos. Esse pincel eu vou usar depois. Eu comecei com o lápis de olho da D-Make. É um lápis preto muito macio. Então eu apliquei o lápis e com o pincel eu vou esfumando ele, já trazendo um pouquinho ali na raizinha dos cílios, tá? E com um outro pincel, eu vou esfumar esse preto com marrom, tá? Então, eu apliquei um marronzinho um pouquinho mais frio, então uma tonalidade maior também, para esfumar esse preto, fazer o degradê do preto pra nossa pele. Agora, eu aplico máscara de cílios ali nos cílios inferiores, capricho na máscara, pra dar um destaque bem bonito aí pra essa parte inferior dos olhos, tá? E agora, eu vou pra sobrancelha. Esse aqui é o Brown Set da MAC, na cor Beguile. Eu fui só dando uma esfumadinha ali, penteando os fios, pra alinhar e dar um pouquinho de cor. Ele dá uma coloração bem leve ali nos fios e não deixa muito escuro. E agora vamos para o batom. Esse aqui é o Feel So Grand da MAC. Eu vou tirar ele, né, com um pouquinho da espátula. Mas antes eu vim fazendo um contorno com um lápis de boca, qualquer lápis de boca vermelho, mais parecido possível com o tom do batom que você vai usar. Esse lápis vai facilitar e muito na hora da aplicação do batom, pra gente não borrar e deixar o contorno bem delimitado, tá? Então, qualquer lápis vermelho de boca que vocês tiverem aí, tá certo? E agora eu venho pegando com o pincel ali o batom que eu já tinha deixado na espátula e vou colocando por dentro desse contorno, tá, gente? Então, é bem tranquilo. Se você já fez o contorno com lápis, é só ir depositando com um pincel que não tem erro. Bem na extremidade do contorno, aí sim eu vou bem leve, com calma, para passar o batom por cima do meu lápis ali, que não tava 100% da cor do meu batom, tá certo? Se acontecer algum borradinho, vocês vão pegar aquela base, um pouquinho da base que vocês usaram, e um pincel de corretivo bem fininho, e passar por cima do erro, que ele vai corrigir, vai deixar o contorno perfeito. Hora dos cílios postiços, esse aqui é o M13 da Shelly Maquiagens,
que eu vou unir agora com meus cílios naturais, com um pouquinho de máscara, para deixar os dois bem coladinhos e não dar nenhuma impressão de separado. Vou voltar com o BT Velvet, eu coloquei um pouquinho aqui no dorso da minha mão, só para tapar qualquer excesso de cola que tenha ficado e não deixar essa raiz aí aparente, que às vezes a colinha deixa. É só um retoque final mesmo, gente, para deixar tudo bem certinho. Vou voltar para retocar também com os blushes nos dois lados, para dar uma coradinha a mais. E aproveitei para pegar o blush Into the Pink, que ele é um blush bem iluminador, e apliquei no local de iluminação. E volto de novo com Soft and Gentle. Hora da transformação. E é isso, maquiagem finalizada. Esse combo batom vermelho e delineado gatinho não tem erro. Cada vez mais conquista o coração das mulheres. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!